Problema 6.55. Barra giratória. Uma barra fina e uniforme de 12 kg de massa e 2 metros de comprimento gira de maneira uniforme em torno de um pivô em uma das suas extremidades, fazendo 5 revoluções completas a cada 3 segundos. Qual é a energia cinética dessa barra? Sugestão: a velocidade varia em diferentes pontos da barra. Segmente a barra em partes infinitesimais de massa dm e some a energia cinética de todos esses segmentos. Bom, já dá para perceber que esse problema envolve integração, né? Mas a sugestão já diz como é que resolve. Então, como é que é nosso sistema aqui? A gente tem uma barra de comprimento L e ela vai girar ao redor dessa extremidade aqui. Certo? Então, eu vou pegar um elemento dl dela bem aqui, que está a uma distância, fazer melhor, vou chamar a uma distância x da extremidade, e esse elemento tem comprimento dx. E esse negócio aqui está girando ao redor do eixo. Tá certo? E ele diz o seguinte, deixa eu tentar melhorar aqui o círculo. Como a barra gira ele diz o seguinte, a barra gira faz 5 revoluções completas a cada 3 segundos. Bom, então isso aí, a barra gira toda junta. Então todos os pontos da barra vão ter a mesma velocidade angular. Certo? Então se ele faz 5 revoluções por segundo, ele faz 5 vezes 2π. E o período dessas 5 revoluções é 3 segundos. Então a velocidade angular é 10π sobre 3. Certo? A velocidade linear escalar daquele ponto x, certo? Vai ser ômega r. Então, o que é que acontece aqui? Quanto mais próximo do eixo de rotação, mais lento se move o ponto da barra. Quanto mais próximo da extremidade oposta do eixo de rotação, mais rápido a velocidade linear da barra vai ser. Certo? Pois bem, então, como cada pedaço vai ter uma velocidade diferente, mas todos os pedaços têm massa dm, a gente vai ter que a energia cinética de cada pedaço dm vai ser massa, que é massa infinitesimal, vezes a velocidade ao quadrado daquele ponto dividido por 2. Pois bem, essa massa dm continua bem aqui. Aí aqui a gente vai ter que é ômega ao quadrado, r ao quadrado, dividido por 2. Mas aí quem é essa massa dm? Ora, mas o problema fala o seguinte, que a massa da barra é distribuída uniformemente. Então, se um comprimento L da barra tem uma massa m, um comprimento dx vai ter a massa dm. E essa massa dm, pela regra de 3, vai ser m sobre L dx. Certo? Então, a nossa... não é... eu chamei de R, né? Mas, na verdade, deixa eu dizer
Isso aqui é x ao quadrado, né? Opa. Certo? Porque o pedaço está a uma distância x do eixo. Ok? Então, a nossa energia cinética total vai ser a massa sobre o comprimento vezes ômega ao quadrado sobre 2 vezes x ao quadrado dx. Olha aí, nossa integral já está montada. Então, integrando dos dois lados, a gente vai ter que a integral de dk vai ser a integral de m, tira todas as constantes da integral, vai ser a integral de x ao quadrado dx, onde o x varia de 0, que é o ponto em cima do eixo, até L, que é o comprimento da barra. Então, a nossa energia cinética total vai ser a integral de x ao quadrado dx, lembrar que a integral de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n, né? De A até B, de A até B. Isso é válido para todo n diferente de menos 1, porque se for menos 1, a gente vai ter que essa integral aí é um logaritmo neperiano, certo? Então, isso aqui vai ser m sobre L ômega ao quadrado vezes L ao cubo sobre 3. Está faltando um 2 bem aqui. Ômega ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai ter que isso vai ser ml ao quadrado sobre L ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 6. Vamos agora substituir os valores. A massa da barra é 12 quilos e o L da barra 2 metros. Isso aqui, a massa 12 sobre 6 dá 2 vezes L ao quadrado, então aqui vai ser 8 que multiplica ômega ao quadrado. Isso aqui vai ser 10 e sobre 3 ao quadrado, certo? Então, você pode aproximar π ao quadrado sendo aproximadamente igual a 10. Pode fazer a conta que dá isso mesmo. Então, a gente vai ter isso aí vai ser igual a 8 vezes 10 a terceira sobre 9. E, finalmente, a gente vai ter que a energia cinética vai ser aproximadamente 877 joules. E essa é a resposta desse problema. Note que, para a gente responder esse problema, a gente pegou a barra todinha e ela está girando. Apesar da barra inteira estar girando com a mesma velocidade angular, a velocidade de cada pedacinho da barra é ômega-r, né? Onde r é a distância até o ponto de rotação, do centro de rotação. Então, quanto mais longe for o ponto do centro de rotação, maior vai ser a velocidade linear. Então, a energia cinética conta é a velocidade linear. Por isso que a gente precisou quebrar a barra em pequenos pedaços dx de massa dm e calcular a energia cinética de cada pedaço em cima da barra e integrar por toda a barra para poder calcular o valor total da energia cinética, ok? Problema 6.59. Máquina simples. As rampas para deficientes são usadas porque um peso P
pode ser elevado por uma força relativamente pequena igual a P seno alfa, mais uma pequena força de atrito. Esse plano inclinado constitui um exemplo de um dispositivo chamado máquina simples. Uma força de entrada é aplicada no sistema e produz uma força de saída aplicada no objeto que desejamos locomover. Para uma máquina simples, a razão entre a força de entrada e a força de saída denomina-se vantagem mecânica real. A razão inversa, entrada sobre saída, entre as distâncias percorridas pelos pontos de aplicação dessas forças durante o movimento do objeto, denomina-se vantagem mecânica ideal. Item A. Calcule a VMI para um plano inclinado. Item B. O que você pode afirmar sobre a razão entre o trabalho fornecido para a máquina Went, que é o trabalho de entrada, e o trabalho realizado pela máquina, trabalho de saída, quando VMI igual a VMR? Item C. Faça o desenho de uma polia simples, de tal modo que VMI igual a 2. Item D. Definimos a eficiência E de uma máquina simples como a razão entre o trabalho realizado pela máquina e o trabalho fornecido para a máquina, dado por E, que é a eficiência, igual ao W de saída dividido pelo W de entrada. Mostre que E é igual a VMR dividido por VMI. Bom, então esse é um problema que fala de máquinas simples e da eficiência delas. Essencialmente, uma máquina é um dispositivo que multiplica forças, certo? O problema disse que o plano inclinado é um exemplo de máquina simples. Então vamos analisar aqui onde é que está a multiplicação de forças do plano inclinado para a gente entender melhor esse conceito de máquina, certo? Então vamos aqui desenhar o nosso plano inclinado. E aqui, digamos que você queira elevar um objeto até uma altura h pelo plano inclinado, certo? Então, eu vou desenhar aqui o diagrama de forças, porque você sabe que para você subir um corpo de massa m por um plano inclinado, você precisa aplicar uma força, né? E eu vou desprezar o atrito. Então, quais são as forças que estão atuando aqui? Tem a força que você aplica, certo? Essa, gente, é a força de entrada. Tem aqui a normal. Tem aqui o peso. O ângulo do plano inclinado é alfa, certo? Então a gente sabe, fazendo o prolongamento aqui, esse ângulo bem aqui é o ângulo alfa. Então, se a gente for fazer aqui o equilíbrio das forças, certo? E digamos que você esteja empurrando essa massa M com velocidade constante, essa massa M com velocidade constante, o equilíbrio de forças diz o seguinte, que N vai ser igual ao P cosseno alfa, certo? E a força de entrada vai ser igual a P seno alfa. E por que essa é uma máquina? Por que essa é uma máquina multiplicadora de forças? Certo?
eu vou imaginar agora que eu tenho que levar, vou alongar aqui a minha base horizontal, e que eu tenho que levar, eu tenho que levantar esse mesmo objeto por uma distância, levar esse mesmo objeto por uma distância h, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu vou ter aqui, sem ajuda eu tenho que levantar sem ajuda do plano inclinado, tá certo? E aqui eu tenho que fazer isso simplesmente levantando ele, aplicando uma força. Essa é a força de saída. Que é a força que eu preciso produzir sem ajuda da máquina, tá certo? Então, para esse caso aqui, se eu quero levantar esse corpo com velocidade constante da altura 0 até uma altura h, certo? O que é que eu vou... Qual é a condição de equilíbrio aqui? Que a força de saída é igual ao peso. Ok? Então, aqui a gente está pronto para calcular o VMR, que é a força de saída dividido pela força de entrada. Então, o VMR dessa máquina, do plano inclinado, vai ser a força de saída dividido pela força de entrada. Lembrar que a força de saída é a força que a gente precisa aplicar para executar, para realizar o deslocamento sem a ajuda da máquina. Então, para levantar um peso sem a ajuda de um plano inclinado, eu tenho que fazer força bruta e levantar eu mesmo. Nesse caso aqui, a minha força de saída vai ser igual ao peso. E a força de entrada, eu preciso aplicar, vai ser P seno alfa. Certo? Então, o VMR dessa máquina aí vai ser 1 sobre seno alfa. Veja por que é uma máquina multiplicadora de forças. O seno alfa é sempre, o seno alfa aí vai ser menor do que 1, né? Então, a razão entre a força de saída, que é a força que eu vou obter, dividido pela força de entrada, que é a que eu vou realizar, é maior do que 1. Significa que eu aplico uma força menor para obter um resultado maior, certo? Agora ele fala o seguinte, o VMI, que é a razão inversa. Ele diz que é o ΔS de entrada dividido pelo ΔS saída. Vamos analisar aqui no nosso plano inclinado quem é o ΔS de entrada. O nosso ΔS de entrada vai ser a distância que a gente teve que o nosso ponto de aplicação da força teve que percorrer. E quem é o ponto de aplicação da força? É o ponto que você empurra o teu corpo para cima, né? Então, essa daqui, ó, vai ser justamente essa distância vai ser o comprimento do plano inclinado, certo? Isso aqui vai ser o teu ΔS de entrada, certo? Utilizando aí
a regra do cosseno, né? Ou do seno, a gente sabe que o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo a hipotenusa. Delta S de entrada. Tá certo? Então, o delta S de entrada o nosso delta S de entrada aí vai ser H dividido por seno de alfa. Dividido pelo delta S de saída. Quem é o delta S de saída? O delta S de saída é o deslocamento total que a gente precisa aplicar a força. E qual é? É justamente H. Quando você está sem a máquina, você precisa levantar o corpo por uma altura H. Então, esse aqui é o próprio delta S de saída, certo? Então, vou escrever aqui o delta S de saída, que é o do resultado que a gente deseja obter, igual a H. Então, dividido por H, a gente vai ver aqui, isso aqui é, de novo, 1 sobre seno alfa, tá certo? Então, a gente viu que... Agora, veja o seguinte, ó. No plano inclinado, eu apliquei uma força menor por um deslocamento maior. Sem o plano inclinado, eu aplico uma força maior por uma distância menor, certo? Então, isso aí é a resposta do item B é essa daqui, ou do item A. Deixa eu anotar aqui. Certo? O VMI do item A é isso aí. Agora vamos analisar o item B. O que você pode afirmar sobre a razão entre o trabalho fornecido para a máquina W de entrada e o trabalho realizado pela máquina, que é o trabalho de saída? Bom, o trabalho de entrada, a gente pode ver, a gente sabe que é a força de entrada vezes o delta S de entrada. Isso aqui vai ser P seno alfa que multiplica H sobre seno alfa. Isso aqui vai ser P vezes H. Esse é o trabalho de entrada. Certo? Veja que a gente vai aplicar a força de entrada P seno alfa ao longo de todo o comprimento da rampa, né? Que é a hipotenusa desse triângulo aí. E o trabalho de saída? Vai ser a força de saída vezes o delta S de saída. Certo? O F de saída é o F, né? Porque é essa força, é o P, né? Que é essa força para levantar o peso com velocidade constante é numericamente igual ao próprio peso. Então isso aqui vai ser, e a distância vai ser H. Então a gente vê aqui P vezes H. Então a gente conclui, portanto, aqui no item B, que o trabalho
de entrada é igual ao trabalho de saída. E eu vou destacar esse resultado aqui. Veja que eles dois são iguais. E eu vou destacar esse resultado aqui pela seguinte razão. Veja que a máquina atuou como um multiplicador de forças, né? A gente, em vez de ter que levantar um peso, P por uma distância H, para isso a gente teria que fazer uma força P, tá certo? A gente faz agora uma força menor, P sendo alfa, porém tem que arrastar ela por uma distância maior. Por uma distância maior. Então, o que é que a gente quer dizer aqui? Que você pode multiplicar força, mas não pode multiplicar trabalho. Trabalho é energia e a energia total necessária para realizar essa tarefa se mantém, né? Então, aí, justamente a gente pode, inclusive, pular aí para o item D, que o item C é o da apolia e é um pouco diferente do plano inclinado. A gente pode pular aqui para o item D. E ver o seguinte. Definimos eficiência como a razão entre o trabalho de saída realizado pelo trabalho. Definimos a eficiência de uma máquina simples como a razão entre o trabalho realizado pela máquina e o trabalho fornecido para a máquina, que é o trabalho de saída dividido pelo trabalho de entrada. Certo? Então vamos... E ele pede para provar que é igual ao VMR dividido pelo VMI. Então, vai ser o trabalho, saída, dividido pelo trabalho de entrada, certo? Isso aqui vai ser força de saída vezes o ΔS de saída multiplicado, né? Aí o trabalho de entrada vai ser a força de entrada que multiplica ΔS de entrada. Note que foi definido que o VMR é igual à força de saída dividido pela força de entrada. Então já dá para ver que bem aqui, ó, bem aqui nós temos o VMR. O VMI foi definido como o ΔS de entrada dividido pelo ΔS de saída. Então, se a gente comparar aí com a expressão acima, veja que a gente tem bem aqui sobre VMI. Portanto, a gente provou o que o item D pede e a eficiência vai ser o VMR dividido pelo VMI. Isso foi o que o problema pediu. O item D pediu para provar.
certo? Então, gente, num sistema sem perda, sem atrito, sem nada, sem perdas, o que a gente vai ter é que o sistema tem eficiência igual a 1, 100%. Todo o trabalho de entrada se torna o trabalho de saída. E a gente sabe que isso na prática não é verdade, porque tem a força de saída, tem os atritos, né? E normalmente os atritos têm que ser compensados pelas forças de entrada, certo? O que vai fazer com que o VMR seja menor do que o VMI. Então, o que vai acontecer é que a eficiência vai ficar menor do que 1, justamente porque vai aparecer a força de entrada tem que compensar os atritos que são causados, tá certo? Então, com perdas, o E é menor do que 1, tá certo? Então, só para exemplificar isso que eu estou dizendo, vamos imaginar que no o plano inclinado tenha uma pequena força de atrito, tá certo? Se ele vai ter uma pequena força de atrito, deixa eu voltar aqui para a figura, deixa eu refazer a figura aqui de novo. Ele vai ter uma pequena força de atrito. Desenho as forças. Normal. E o peso. Tá aqui a força de entrada. E tá aqui a força de atrito. Se você decompuser de novo, esse aqui é o ângulo alfa. Esse aqui é o ângulo alfa. Tá certo? Se você decompuser de novo as forças, você vai ver que agora, quando tiver atrito, continua a normal. É, continua a normal igual ao P cosseno alfa, mas agora a força de entrada tem que ser igual a P seno alfa mais a força de atrito. Ele tem que compensar a força de atrito. Por outro lado, e o ΔS de entrada continua igual. Quanto foi que a gente calculou? O ΔS de entrada. Tá aqui. ΔS de entrada vai continuar sendo H sobre seno alfa. Certo? Então,
como é que a gente... a força de saída continua sendo P. E o ΔH de saída continua sendo H. Certo? Então, deixa eu escrever aqui. A força de saída continua sendo P. Lembrar que a força de saída é a força que você precisa aplicar no sistema sem a máquina. E o ΔS de saída vai continuar sendo H. Então aí, se a gente for lembrar aqui, o VMI, que é o ideal, né? Que é o que precisa ser executado, vai continuar sendo ΔS de entrada dividido pelo ΔS de saída, continua sendo 1 sobre seno alfa. Mas o VMR, que é a razão entre a força de saída dividido por a força de entrada, vai ser agora P dividido por P seno alfa mais a força de atrito. Certo? Então, note que apareceu aqui no denominador um número, um fator extra que vai fazer com que esse VMR, eu vou chamar de linha, né, que é o VMR com atrito, seja menor que o VMR sem atrito, que é 1 sobre seno alfa, que a gente já calculou, né? Então, quando você dividir o VMR sobre o VMI, você vai ver que você vai ter uma eficiência da máquina do plano inclinado quando tem atrito menor do que 1, certo? Então, isso é um conceito muito útil para engenharia, tá certo? Que é quando você desenvolve máquinas, você quer saber qual é a eficiência dela, o tanto de trabalho que você vai, o tanto de energia que você vai pôr nela e qual vai ser o resultado que vai ser obtido, certo? Então, é daí que vem esse conceito de eficiência. E a gente pode ver que o plano inclinado é uma máquina simples. E por último, temos o item C, que eu deixei para por último, porque ele fala de polia. Certo? Ele fala de polia e ele pede o seguinte: faça o desenho de uma polia simples de tal modo que VMI igual a 2. Ele quer que a vantagem mecânica ideal seja igual a 2. Ou seja, como é um sistema sem perdas, ele quer que a vantagem mecânica real também seja igual a 2. Ou seja, você aplica uma determinada força e você obtém como resultado 2 vezes aquela força. Você quer multiplicar aquela força de entrada por 2. Certo? Então, como é que é isso? Eu vou imaginar esse sistema aqui de polia. Tem uma polia bem aqui. Espera aí que eu desenhei errado. Eu tenho outra polia aqui ao lado, um pouco mais alta, certo? E eu quero levantar um peso P. Então deixa eu desenhar aqui a corda. A corda está presa bem aqui no teto. Não, deixa eu desenhar essa polia direita aqui. Só um minutinho.
Tem uma polia solta e uma polia presa. Essa aqui, a polia está presa no teto. E tem outra polia solta aqui. Aí a corda faz isso aqui. A corda está presa no teto. Ela passa pela outra polia, certo? E bem aqui eu sustento um peso P. Eu aplico bem aqui uma tração T. Certo? Então o que é que acontece? Eu aplico essa tração T para poder levantar esse peso P. Melhor? Ok? Então, se você for ver a força resultante em cima do peso P, você vai ver que vai ser, para poder levantar isso com velocidade constante, eu vou ter que 2T é igual a P, tá certo? Então, quem é a minha força de entrada? É T. Quem é a minha força de saída? Eu quero T para poder levantar. É o P. Então esse é um sistema sem atritos rodanas, meias. Então, eu vou ter MI, que é o que ele pede. Seja igual ao VMR, se esse sistema é 1. Então, eu vou ter força de saída dividido pela força de entrada. Então, a força de saída que eu vou ter é P, a força de entrada que eu vou ter é T. Mas pelo equilíbrio das forças, certo? A gente vê facilmente que tem duas trações bem aqui. Ó. Bem aqui tem uma tração para cá e tem outra tração para cá. Então, a tração T é P sobre 2. Então, isso aqui vai ser P dividido por P sobre 2. E isso aqui vai me dar uma vantagem mecânica real igual a 2. Né? Então, é justamente isso que o item pede. Faça um desenho de uma polia simples, tal modo que VMI igual a 2. Como a polia é simples, é sem atrito, o VMI é igual ao VMR. Então, a gente fez pelas forças e não pelos deslocamentos. Tá certo? Então, isso aí é um sistema também de multiplicação de forças. Veja que para você levantar um peso P, eu preciso apenas fazer uma tração P sobre 2. Então, se eu quiser levantar uma massa de 100 quilos, certo? Considerando G igual a 10, eu tenho que exercer uma força, eu preciso levantar um peso de 1000 newtons. Então, para poder fazer isso, eu, na verdade, só preciso exercer uma força de 500 newtons. Certo? Eu posso fazer uma associação de mais polias e criar uma máquina com uma vantagem mecânica ideal ainda maior. Certo? E fazer, por exemplo, para levantar 1000 newtons, talvez aplicar 4 vezes menos, apenas 250 newtons. Né? Então, esse problema eu achei interessante porque ele trata de máquinas simples em que multiplicam forças. Mas deixa bem claro aqui que multiplicar força não significa multiplicar energia, porque a gente viu que quando o VMI é igual ao VMR, o trabalho de entrada é igual ao trabalho de saída.
certo? Então, o que acontece é que se você tem uma força de entrada menor, o seu ΔS de entrada vai ter que ser necessariamente maior para poder equilibrar o trabalho, a conservação da energia. Tá bom? Então, esse é o problema 6.59.